Eu vou estabelecer algumas relações entre as agroindústrias familiares rurais e a noção de cesta de bens e serviços territoriais. Uma das primeiras questões que aproximam essas iniciativas de processamento em pequena escala da noção de cesta de bens e serviços territoriais é a preocupação ambiental, a questão ambiental. As agroindústrias familiares rurais, elas normalmente são, por definição, a produção é uma produção artesanal, de pequena escala, bem distribuída nos territórios e, portanto, com baixo impacto ambiental, muitas vezes com nenhum impacto ambiental. Então, essa é uma primeira diferenciação, a diferença em relação a uma produção convencional de grande escala. Outra questão a ser destacada, que tem a ver também com a questão ambiental, é a proximidade entre a produção e o consumo, o que implica num menor custo e menor emissão de carbono, porque o transporte são de curtas distâncias. Então, essa seria uma outra vantagem, né? E as agroindústrias familiares rurais também, essas pequenas agroindústrias, incorporam a preocupação da sociobiodiversidade, ou seja, na medida que, em geral, se usa matéria-prima dos diferentes biomas e o processamento dessas matérias-primas fazem parte, esse conhecimento do saber fazer dessas populações, essa matéria-prima passa a ser incorporada nos hábitos alimentares da população. Poderíamos citar aqui uma série de exemplos, né? Vamos citar um deles, por exemplo, a importância da castanha do baru na defesa e conservação desse importante bioma nosso, que é o cerrado. Na medida que a castanha do baru, que era um recurso que da mata nativa do cerrado não era conhecido praticamente pelos consumidores, não havia essa preocupação da preservação. Na medida em que, desse bioma, na medida em que produtos como, por exemplo, a castanha do baru começa a ser processado e distribuído, então os consumidores incorporam essas matérias-primas nos seus hábitos alimentares e passam a defender esses biomas. E atrelada à questão da biodiversidade está a questão do saber fazer, a preservação desses conhecimentos também, dessas populações que vivem nesses territórios, nesses biomas. E, normalmente, há uma grande diversidade de conhecimentos atrelados a esses processamentos. É um conhecimento que a gente chama que são conhecimentos tácitos, porque é um conhecimento que está incorporado nas pessoas e não pode ser transferido, portanto, de um lugar para outro, ou então ser apropriado pela indústria de grande escala. Então, isso é importante também porque valoriza aqueles diferentes territórios, essa diversidade territorial, e também propicia fontes de renda a essas populações que podem permanecer localizados nesses territórios. Tem a ver, portanto, com a questão da cultura alimentar, né, a diversidade da cultura alimentar. E, portanto, nós estamos aqui falando de uma noção mais ampla de qualidade. Então, aqui a questão central, a noção de qualidade é uma questão central que aproxima as pequenas agroindústrias da noção de cestas de bens e serviços territoriais. Porque uma das noções fundamentais nessa abordagem da cesta de bens e serviços territoriais é exatamente a renda da qualidade territorial. Então, essa noção de renda e qualidade territorial é uma concepção mais ampla de qualidade que é incorporada, então, pela noção de da cesta de bens e serviços territoriais, né, que junto com a concepção de governança permite então que esses atores localizados nesses nossos diferentes biomas se mobilizem, se organizem, passem a usar esses recursos, né, que é para usar também aqui um outro termo importante, o recurso territorial específico, né, e torna-se, na medida que esse recurso ele é relevado, ele é ativado, ele passa a ser, portanto, ele deixa de ser um recurso e passa a ser um ativo territorial e passa a gerar renda para essas populações.
Então, há bastante proximidade entre essas noções e, por último, também a questão dos serviços territoriais estão associados a essas pequenas agroindústrias. Normalmente, quando a gente fala em serviço, estamos falando sobretudo em turismo rural. Então, em rápidas palavras, seriam essas questões, algumas delas que eu gostaria de dar relevância em relação às pequenas agroindústrias e no que é a abordagem de cestas de bens e serviços territoriais podem contribuir para apoiar a organização e desenvolver enquanto ferramenta teórico-metodológica na expansão dessa outra forma de produzir e processar alimentos que não a produção de alimentos em grande escala.